Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós todos estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, mas recebemos a misericórdia e o Senhor, para nos salvar, enviou o seu Filho unigênito para este mundo, para se tornar a propiciação pelos nossos pecados. Derramou o seu sangue precioso na cruz para lavar os nossos pecados. E sem nenhum valor a ser pago por nós, o Senhor nos salvou e nos considerou como seus filhos e nos permitiu a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino. Senhor, nós agradecemos por essa sua imensa graça. Senhor, nós todos que fomos remidos pelo sangue do Senhor, estamos reunidos diante do Senhor Deus e através da imensa graça estamos louvando diante do Senhor. Estamos aprendendo a sua palavra e estamos dentro desse rebanho santo do Senhor para estarmos em comunhão. Senhor, que nesse tempo precioso o Senhor esteja conosco. Nós cremos nisso. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de nós. Que através da mão de graça do Senhor Deus, o Senhor Deus possa cuidar de cada um. Que através da graça, da palavra, do poder do Espírito Santo, o Senhor Deus possa nos preencher cada momento mais. Que o restante das nossas vidas possamos viver como filhos do Senhor Deus sem nenhuma vergonha. E assim possamos ser conduzidos pelo Senhor. Senhor, este mundo está cheio de pecado, cheio de tribulação. Estamos vivendo num momento difícil. Sem a ajuda do Senhor, nós não podemos vencer essa geração maligna. Senhor, nós, com a nossa própria força, não podemos finalizar a sua obra. Que através da palavra, da sabedoria do Espírito Santo, o Senhor Deus nos proteja. E enquanto nós vivemos este mundo, o Senhor Deus permita para que nós possamos viver como seus filhos adequados, que nós possamos buscar a graça do Senhor, que possamos manifestar a luz do Senhor, que o Senhor Deus possa estar junto conosco, que o Senhor Deus possa estar permitindo a sua graça. Senhor, as igrejas que estão pelo mundo, que estão pelo país, que o Senhor Deus possa permitir a sua graça para que possam guardar a fé, para que possam pregar o seu evangelho mais fortemente, que os irmãos e irmãs possam estar perto da sua palavra, através do amor, através do poder do Espírito Santo, possam se segurar para finalizarem a sua obra, que é pregar o evangelho, assim conduzirem muitos espíritos perdidos para diante do Senhor Deus, e assim possam cumprir a santa vontade do Senhor Deus. Senhor, no meio de nós, se ainda houver alguma pessoa que não tenha compreendido a sua verdadeira graça, que o Senhor Deus permita a graça para que assim possa ser conduzido diante do Senhor. Que o Senhor Deus possa conduzir a todos os espíritos perdidos para o Senhor. Que a cada momento o Senhor Deus possa nos permitir a palavra necessária, possa nos ensinar qual o caminho que devemos percorrer. Senhor, a sua santa vontade que o Senhor Deus deseja manifestar para nós. Como é que devemos agir? Que o Senhor Deus possa nos ensinar a cada momento mais. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Muito obrigado pelo coral. Vamos procurar Hebreus capítulo 10. Palavra de Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. A partir do versículo 37. Capítulo 10, versículo 37. Versículo 37, vamos ler todos juntos. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Vamos procurar mais uma palavra da Bíblia. Vamos procurar 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 10 ao 13. Versículo 10 ao 13. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas os convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Vamos ler até aqui. O mundo está em uma grande bagunça. Qual seja a dificuldade, nós cristãos temos a fé, nós temos uma esperança exata em nossas vidas. Quanto mais o mundo vai se tornando difícil, mais perto estamos do Senhor, mais estamos orando diante do Senhor, mais nós temos o coração de desejar, de esperar, viver em fé diante do Senhor. Cada momento mais, hoje também, nós iremos aprender. Vamos esperar pelo Senhor que logo vem. Então, com esse tema de hoje, nós que recebemos a salvação, os salvos, estamos aguardando pelo Senhor que está por vir. Ansiamos por esse dia. Então, nós estamos vivendo numa geração onde podemos aguardar e esperar pelo Senhor. Nós sabemos que todos os sinais do Senhor Deus já se cumpriram nos nossos dias. Na Bíblia, fala sobre o retorno do Senhor Jesus. Existem muitas promessas e profecias. Se nós olharmos o Antigo Testamento, antes do retorno do Senhor Jesus, aparecem várias palavras sobre a vinda do Cristo para este mundo. E sem falta, todo este primeiro advento se cumpriu. Então, desde o nascimento do Senhor, que vem para este mundo, Cristo que veio aqui, o Senhor que veio como propiciação pelos nossos pecados, que morreu e ressuscitou, como todo esse tema que o Senhor ele veio para este mundo, nós sabemos que toda a profecia do Senhor se cumpriu aqui. É por isso que na cruz o Senhor ele cumpriu toda a sua palavra. E por ter ressuscitado, o Senhor nos permitiu a evidência diante do Senhor. E o Senhor ele prometeu que o Evangelho haveria de ser pregado por todo o mundo após a partida do Senhor, e no seu retorno, este Evangelho já teria sido pregado por todo o mundo.
Então, todos os sinais já se cumpriram, e agora resta somente a palavra sobre a vinda, o retorno do Senhor. Então, um terço da Bíblia realmente tem as profecias sobre o retorno do Senhor Jesus. No Antigo Testamento não existem somente sobre o primeiro advento, mas existem muitas profecias também sobre o segundo advento. Muitos profetas, muitos servos do Senhor, profetizaram sobre a vinda do Senhor Jesus, como assim o seu segundo advento. Então, todas as palavras da Bíblia hão de se cumprir, com certeza. Se olhamos em Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28, o Senhor Jesus disse, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, do que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ele disse para os seus discípulos que antes da morte deles, alguns verão o Senhor que haverá de retornar com o reinado em suas mãos. Então, mas os discípulos já partiram para o Senhor já faz muito tempo. Então, o que aconteceu com essa palavra do Senhor? Depois que o Senhor disse essas palavras, depois de uma semana, em Mateus capítulo 17, versículo 1 até 3, o Senhor levou Pedro, Tiago e João para um alto monte, e a forma do Senhor Jesus se transformou naquele lugar. Resplandecia como o sol, e as vestes estavam brancas, mais brancas do que a neve, resplandecentes, e Moisés e Elias apareceram ali. Em Mateus capítulo 17, aparece bem no início. No Antigo Testamento, os dois grandes representantes são Moisés e Elias. Moisés é aquele que resgatou o povo de Israel do Egito. Então é o maior profeta, e nós podemos dizer que ele é o representante da lei. E Elias é aquele que andou com Deus e anunciou a palavra de Deus. E no momento mais difícil, Elias é aquele que, pregando a palavra do Senhor Deus, sem morrer, ele subiu aos céus, indo na carruagem de fogo. E esses dois se manifestaram com Cristo no mesmo lugar. Os 3 discípulos, vendo essa forma, se assustaram. E é por isso que, se assustando, eles não conseguiam abrir os olhos. Então Pedro, ele não sabia o que dizer. E a única coisa que ele podia dizer ao Senhor era: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Senhor, aqui é muito bom. Vamos fazer 3 tabernáculos aqui, 3 tendas, para que o Senhor, Moisés, Elias e nós também possamos permanecer aqui. Então, na Bíblia diz que Pedro, ele disse essas palavras sem saber o que estava dizendo. E saiu uma voz da nuvem dos céus: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. Escutai-o. E logo Moisés e Elias desapareceram. Moisés representa o Antigo Testamento. Ele é aquele que tem a lei e as profecias, é o representante da lei e das profecias, Moisés. Então, mas o que o Senhor ele quer dizer com este versículo é que não é para ouvir as palavras de Moisés ou Elias, mas sim as falas do Senhor Jesus. E esta forma é somente uma prévia do retorno do Senhor Jesus. Alguns dias atrás, o Senhor Jesus havia dito que, dentre vós que estão aqui,
sem conhecerem a morte, virão a mim retornar com o reinado. Então, mas logo no próximo dia, eles viram a transformação, a transfiguração de Cristo. E isso ele disse para esses discípulos que ali estavam. E é por isso que em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 18, Pedro, antes da sua morte, ele já disse, vamos procurar essa palavra também. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então, essa fala do Senhor, da vinda do Senhor, é verdadeira, e isso não é focada nessa palavra de que ele haveria de que nós veríamos a sua vinda, mas o que ele está dizendo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Como é que eles viram essa majestade do Senhor se o Senhor não havia retornado naquele tempo? Versículo 17. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Então, em Mateus capítulo 17, o Senhor Jesus e os seus discípulos estavam em um alto monte. Moisés e Elias se manifestaram ali, e eles viram aquela forma. E é isso que Pedro está dizendo aqui. Essa é a forma do Senhor Jesus no seu segundo advento. Então, o que o Senhor haveria de fazer na Bíblia, ele antecipadamente está nos mostrando. Então, como o filme, antes de lançar nos cinemas, ele mostra o trailer, não é? O curta. Então, da mesma maneira, as pessoas elas assistem ao trailer, então conhecem a história, conhecem a sinopse do filme. Então sabem, eu vi como que vai ser. Então, da mesma maneira, os discípulos, eles creram no Senhor. E eles também fizeram o trabalho de salvar o povo, não é? Então, Moisés, por exemplo, é aquele que salvou o povo de Israel, mas ele não pôde entrar na terra de Canaã, ele morreu no Monte Sinai. Elias é aquele que andou com o Senhor, mas sem conhecer a morte, ele subiu aos céus, foi arrebatado. Então nós podemos ver que existem dois tipos de pessoas diante do Senhor. Umas pessoas que morrem como Moisés e ressuscitam e irão para diante do Senhor, e outra são como Elias, um grupo de Elias, que sem conhecer a morte são transformados, e assim como Elias, serão transformados e serão arrebatados. Então, antes do dilúvio, Enoque também, ele foi transladado. Então, antes do juízo do Senhor, o Senhor está mostrando como exemplo que ele há de levar os cristãos para os céus sem receberem o juízo. É por isso que Moisés e Elias. Então, uma pessoa que morreu, ressuscitou e vai para o céu, e o outro que é Elias, que sem conhecer a morte vai subir para os céus. Em 1 Tessalonicenses, vamos procurar capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Eu irei ler. Capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então nós podemos ver a forma do Senhor que há de retornar. Então o Senhor, ele virá com um alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Então o Senhor para resgatar a todos deste mundo. Então o Senhor que ele veio para este mundo,
Ele veio com formato de homem, mas na segunda vinda virá com formato de glória. Então o Senhor que veio para este mundo para nos salvar, quando ele retornar, retornará em sua glória. Então o Senhor, quando ele retornará, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E o Senhor Deus, no meio dessa glória, o Senhor ele virá dos céus. Então, o segundo advento do Senhor será grandioso, será glorioso, vindo com exércitos celestiais. E com a trombeta de Deus, ele retornará. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. As pessoas que morreram e ressuscitaram, eles têm um espírito que está diante do Senhor. Então, mas o Senhor há de ressuscitar até a carne que morreu. Então, os que morreram, em 1 Coríntios, capítulo 15, realmente no soar da última trombeta, em um instante, todos irão ser transformados. Todos irão ressuscitar em uma forma que é incorruptível. Nós também seremos transformados da mesma maneira. E é por isso que aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar primeiro. E depois os que restaram, junto com os santos que foram ressuscitados, serão levados aos ares e irão se encontrar com o Senhor nos ares. E assim nós para sempre estaremos com o Senhor. E a partir daquele momento o nosso espírito não se separa com o Senhor. Viveremos com o Senhor em glória para sempre. Então, mas nós estamos muito próximos da vinda do Senhor. E é por isso que ainda vivos, como Elias, como Enoque, sem conhecermos a morte, poderemos nos encontrar com o Senhor. Então, esse arrebatamento, a transladação, é que nós, os santos, poderemos nos encontrar com o Senhor nos ares. Isso nós chamamos de arrebatamento. Em inglês, rapture. Então, quer dizer que nós vamos ser transformados nos ares e nos encontraremos com o Senhor. O dia para nos encontrarmos com o Senhor, nós está muito próximo, temos certeza disso. Logo, daqui a pouco, aquele que está por vir virá, e sem tardar. Então, em Hebreus capítulo 10, versículo 37, também já disse essa palavra. Ele diz que é num instante. Então, logo o Senhor virá. Para nossos olhos parecem milhares de anos, mas diante do Senhor Deus é um instante. Como em Salmos 90, versículo 2 e 3, disse que realmente os 1000 anos são como ontem que se passou diante do Senhor Deus. É como se fosse a noite que se passou. Para o Senhor Deus, 1000 anos é como se fosse o ontem que se passou. É num instante. É por isso que ao ver do Senhor Deus é tudo num instante. É breve. Então o Senhor que prometeu que há de vir, ele virá. E é por isso que assim ele virá, e ele virá sem tardar. E nós também. Para nós nos encontrarmos com o Senhor, nós estamos vivendo num tempo onde nós cremos que nos encontraremos com o Senhor ainda vivos. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 também. O Senhor ele disse que 1000 anos é como um dia como se fosse 1000 anos. O Senhor não deseja que ninguém pereça, mas todos possam chegar ao arrependimento. Então, esse longo período de tempo que o Senhor Deus permitiu, o Senhor Deus está aguardando, tendo paciência. Por quê? Porque existem espíritos que ainda não receberam a salvação, os pecadores para receberem a salvação. É a chance de Deus. O Senhor Deus ele está aguardando é para permitir a graça para nossas vidas. Como em 1 Pedro capítulo 3, o Senhor até agora está aguardando, tendo paciência. Daqui a pouco, mas o tempo está para acabar. Não é para sempre. Quando a validade chegar, tudo terminará. E é por isso, o Senhor ele retornar é algo muito exato. O Senhor que está por vir virá sem tardar. Então, mas o Senhor ele retornar, existem muitas profecias na Bíblia
Então nós podemos dizer que 1/3 da profecia da Bíblia é sobre o retorno do Senhor. No Antigo Testamento existem muitos, no Novo Testamento existe muito, está espalhado por toda a Bíblia. Então, mas antes da vinda do Senhor, todos os sinais precisam ser cumpridos. Em Mateus capítulo 24, versículo 3 também. Em Mateus capítulo 24, versículo 1, 2 também. O Senhor ele já havia profetizado que Jerusalém haveria de ser destruída. Todos se assustaram, dizendo: Senhor, quando que essas coisas irão se acontecer? Senhor, quais os sinais na vinda do Filho do Homem, no fim do mundo? E o Senhor, estando com seus discípulos naquele tempo, silenciosamente eles perguntaram a Jesus algo muito importante. Senhor, quando que Jerusalém, quando que Israel vai ser destruída? Senhor, e a sua vinda, o fim dos tempos? O que há de acontecer? Antes de esse dia chegar, quais são os sinais? Qual é o sinal? E o Senhor Jesus, ele disse o quê? Não haverá sinal. Foi isso? Não. O Senhor Jesus, ele explicou detalhadamente sobre o sinal. Disse sobre o sinal do fim deste mundo, disse sobre o juízo que haveria de vir para este mundo. E dentre muitas palavras que o Senhor Jesus ele disse sobre o sinal deste fim, vamos procurar Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. A partir do versículo 10, vamos ler. Capítulo 21, versículo 10. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então o Senhor, de forma simplificada, está dizendo aqui: o sinal que haverá de acontecer na vinda do Senhor é que nação se levantará contra nação, reino contra reino. Então acontece muito, não é? Então isso é uma briga ideológica. Então na nossa nação, na Coreia também, na Guerra das Coreias, quantas pessoas morreram? Tá, até no presente momento, realmente a nação tem conflitos internos devido a ideologias diferentes. E é por isso que reino contra reino, quer dizer que uma nação que é maior ataca menores, e esses grandes reinos, eles se preparam sempre para a guerra. Então essa palavra foi dita há 2000 anos atrás no tempo do Senhor Jesus. Naquele tempo não haviam armas, bombas atômicas, nunca haviam pensado em uma guerra mundial. Mas, hoje em dia, agora grandes nações preparam seu armamento, arsenal bélico. E se um dos países atacarem o outro com armas atômicas, todas as nações vão atirar um contra o outro, usar o seu arsenal bélico. Então isso vai se levar à Terceira Guerra Mundial. Muitos cientistas dizem que quando bombas atômicas forem utilizadas, este mundo vai ser explodido em questões de 30 minutos. E não vai ser uma vez, mas 100 vezes. Então, se nós contarmos até com a Coreia do Norte, nós temos 8 países que possuem bombas atômicas. Então, realmente, países possuem centenas de milhares de bombas atômicas. Quer dizer que o mundo não vai ser destruído uma vez, mas tem o potencial de ser destruído mais de 100 vezes. Se olharmos em Apocalipse capítulo 16, ele fala que a última guerra, o Armagedon. Em Ezequiel capítulo 38 também, na última guerra, do extremo norte de Israel, é Moscou. Rus, Mesec, Rus. Então, antigamente eu uma vez ao ano ia para a Rússia, para Moscou, para pregar a palavra. Moscou em inglês.
Então, Rússia, em inglês, eles chamam de R-U-S, não é? Então, Rússia. E Mesek, que é Moscou. E Tubalisk, que é Tubal. E tudo está presente conforme na palavra da Bíblia. E quando forem atacar a Israel, Rússia vai tomar a frente. Então, o país que está na frente para atacar Israel no primeiro momento é Irã. Antigamente chamavam de Pérsia. Então, antes, quando eles tinham a monarquia era pró-Estados Unidos, mas após derrubarem a monarquia, agora são pró-Rússia. O Irã está preparando bombas atômicas, já preparou muitas armas. E o objetivo de preparar essas armas atômicas é para atacar a Israel. E Israel, ele já matou 4 cientistas que fazem armas atômicas, só pelo que eu sei pelos noticiários. Uma pessoa, pela manhã, estava dirigindo seu carro. Quando ele desligou o carro, explodiu e morreu. Então, em Israel, eles não aceitam as bombas atômicas que são fabricadas pelo Irã, mas o Irã já possui armas atômicas. Então, o Irã, ele vai tomar a frente nesse trabalho. Na Bíblia diz que é Pérsia. E eles mudaram o nome de Pérsia para Irã. Agora são Irã. É por isso que em Ezequiel capítulo 38 diz que vindo do extremo norte, Rússia virá atacar a Israel. Em Ezequiel capítulo 39, quando eles atacarem a Israel, todos eles vão ser derrubados e mortos. Em Ezequiel capítulo 38 aparece algo realmente interessante. É que o Senhor Deus, ele vai prender com a corrente a Rússia para fazer atacar a Israel. Então é a nação que tem a foice, não é? Que representa o comunismo. Então Putin ele tem muitas armas, bombas atômicas, e ele sempre está se gabando. Em números, ele possui armas atômicas realmente em número maior do que os próprios Estados Unidos. E um dia essa guerra contra a Ucrânia vai se encerrar, e depois eu acredito que ele vai atacar Israel. Então Putin também. Putin não está a ação da consciência, não é? Todas as pessoas que o ameaçam. Ele diz que vai atacar usando o seu armamento nuclear. É por isso que Rússia vai levantar vários outros países para atacar a Israel. E em Zacarias, capítulo 12 também. Ezequiel, capítulo 39, eles todos vão ser derrubados e mortos. E Zacarias, capítulo 14, quando eles atacarem a Israel. Então, as nações em ilhas também virão a guerrear. Isso quer dizer que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele virá lá do Ocidente para ajudar. E isso não é uma guerra de quem vai ser vitorioso ou perdedor, mas vai ser o fim para este mundo. E essa guerra está muito próxima. E é por isso os cientistas, eles fizeram um grande relógio que chamam de o relógio do destino deste mundo. E dizem que faltam 90 segundos para o fim do mundo. E isso não foi feito por videntes, mas cientistas. Cientistas calcularam várias possibilidades e falam sobre o fim deste mundo. Dizem que faltam 90 segundos para acabar o mundo.
Então eles não contam mais agora por minutos, mas contam com segundos. Então é uma, é uma corrida contra o tempo. Então nós não podemos negar. Em Isaías capítulo 50 também. Realmente disse que o homem ele acenderá o fogo e ele mesmo entrará no fogo que ele preparou. Das nações irão cavar a cova e cair na sua própria cova, e eles serão pegos na própria rede que prepararam. Sodoma e Gomorra, quando foram destruídos, um fogo caiu dos céus, fogo e enxofre. Sodoma e Gomorra foram destruídos perto do Mar Morto. O Mar Morto é o mar mais baixo do nível do mar. Lá não possui plantas, lá não possui vida. É o Mar Morto, não existe peixe. E lá também existem fontes termais de enxofre. E eu já entrei em um deles. E ali do lado existem vários enxofres. Você acende o fogo, ele pega fogo, até fogo muito fácil. E dizem que o enxofre mais puro que está ali. Não existe nenhum enxofre puro como aquele. E nós temos certeza que esse fogo desceu dos céus. Então, mas quando o Senhor ele julgar este mundo, no fim, não vai ser naquela proporção. Não é necessário que o enxofre caia dos céus. Mas em Isaías capítulo 50, já disse que eles irão cair, entrar no fogo que acenderam. Eles vão morrer na própria bomba que prepararam. Então é por isso que nos últimos tempos, então nós estamos passando nas dificuldades econômicas, mas eles continuam criando esse armamento bélico. Então nenhuma pessoa está sã da consciência. Então, até a União das Nações Unidas dizem que querem manter a paz, estabelecer a paz, mas não tem como garantir a paz, não tem como parar as guerras. A qualquer momento a guerra pode acontecer. Então, se na Coreia acontecer uma guerra com bombas atômicas, isso vai se alastrar a uma guerra mundial e vamos para uma guerra que é fim do mundo. E todos nós sabemos disso. E não resta muito para que essa verdade se cumpra. A nação contra nação, reino contra reino. E haverá vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Então, terremotos é o Senhor Deus balançando essa terra. O Senhor, quando ele morreu na cruz, houve um grande terremoto. E isso, o Senhor, quando ele cumpriu a salvação, o juízo também foi programado. É por isso que em Isaías capítulo 28, houve um grande terremoto e toda essa terra realmente tremeu por completo. Então isso quer dizer que as pessoas ficam de um lado para o outro, de um lado para o outro tremendo. Então essa terra tremendo demais. Então um grande terremoto. Aqui ele fala grandes terremotos. Então pelo mundo inteiro nós podemos ver que existem essas catástrofes naturais. Terremotos, fomes. Então através das mudanças climáticas que nós temos hoje em dia, não chove mais. Muitas pessoas morrem de fome, sabiam disso? Se nós nos compararmos a isso, nós não sabemos muito bem. Nós não conseguimos saber que as pessoas estão morrendo de fome, mas muitas pessoas estão morrendo. E temos o que? As pestilências. Pestilências são as doenças. Então, antigamente, essas doenças transmissíveis, como a peste bubônica, a peste negra, havia muitos vírus. E isso realmente era regional, que se alastrava por alguns lugares e acabava. Mas agora nós temos o Covid-19, por exemplo, que se alastrou pelo mundo inteiro. Então, mesmo que tenha terminado a pandemia, ainda não podemos estar aliviados, porque maiores pestilências estão por vir. E é por isso que haverão grandes terremotos, fomes e pestilências. Então, pestilências.
Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Primeiro, o Senhor Deus vai fazer essa terra tremer. Então, o Senhor Deus não vai permitir para que o homem viva neste mundo. É por isso que vai ser similar ao tempo de Noé. Se olharmos em Gênesis capítulo 6, este mundo estava cheio de violência, cheio de pecado antes do dilúvio. Por isso que o Senhor Deus jogou todo este mundo com a água. Ele limpou todo este mundo. Sabiam disso? Então Sodoma e Gomorra foram destruídos pelo fogo e enxofre. Isso quer dizer que o Senhor Deus ele mostrou antecipadamente sobre o fim que estava por vir. É por isso que Ross também. Nós podemos ver Ló, por exemplo, que saiu de Sodoma e Gomorra prestes a ser destruído. Foram totalmente destruídos por fogo, não é? Vamos procurar Sofonias. Novo Testamento. Antigo Testamento, perdão. Sofonias. Sofonias, capítulo 1. Sofonias, do Antigo Testamento. Sofonias, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2 e 3. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Então essa palavra foi dita 2.600 anos atrás. Então o Senhor ele diz que ele vai o quê? Exterminar. O Senhor Deus ele vai destruir este mundo no fim. Ele vai consumir por completo todos os homens, animais, aves do céu, peixes do mar. Os peixes não morreram no dilúvio, mas no último juízo do Senhor Deus, até os peixes morrerão. E os tropeços juntamente com os ímpios. Exterminarei os homens de sobre a terra. O Senhor Deus vai destruir completamente essa terra. Então este é o juízo de Deus. Então o Senhor Deus ele já determinou esse juízo. Como em 1 Pedro capítulo 3, nós podemos ver que naquele tempo, no tempo de Noé foi destruído pela água, mas este mundo está sendo preservado para ser destruído para o fogo. Por isso que o Senhor Deus ele guarda este mundo até o dia do juízo, até o dia da destruição, que é pelo fogo. Então este mundo ser julgado pelo fogo é uma verdade absoluta. Então, na Coreia do Norte, por exemplo, realmente eles estão fazendo muitas armas. E a cada momento eles dizem que vão destruir, criar um mar de fogo. E a Rússia está por trás disso. E nesse último tempo, as ameaças de guerra estão bem próximas de nós. Então essa guerra, as catástrofes naturais, os terremotos, as pestilências. E se olharmos em Mateus capítulo 24, nós também podemos ver que muitas pessoas, realmente pela injustiça, quer dizer que é pelo pecado, concupiscência, o amor se esfriará. Então os pais abandonam os filhos abandonam os pais. Não há amor. As pessoas que se casam, qualquer coisa, se divorciam. A moral caiu por terra. Então, sexualmente já se corromperam por completo. Até ditos as nações desenvolvidas estão à frente autorizando o casamento homossexual. Olhem para os nossos políticos, parlamentares, que se dizem doutores, estudiosos, e dizem que precisam aprovar o casamento homossexual como os outros países. Então,
Realmente as comunidades cristãs estão se opondo a isso. Então essa homossexualidade está sendo aprovado. Nós também já não temos o quê? Não existe mais também o pecado de adultério, não é? Qualquer pessoa pode adulterar, não é? Quem tem vento na cabeça deve adorar uma coisa dessas. E dizem, até tantos meses você pode fazer o aborto. Então, a liberdade pelo aborto. Ou a criança nasce e eles fazem o quê? Jogam fora, na lixeira. Então, agora já não importa mais. O importante é a própria decisão deles. Dizem, vamos aprovar o aborto. Então, isso é a morte, a destruição deles. Então, está cheio de pecado. E é por isso, em Mateus capítulo 24, continuamente diz que quando esse evangelho for pregado por todo o mundo, por todas as nações, assim virá o fim. Então, o evangelho vai ser pregado por todo mundo. Então, naquele tempo, nem os discípulos acreditavam no Senhor Jesus. Então, naquele tempo, tudo estava escrito em hebraico, e antes alguma parte estava em aramaico. E depois que o Senhor Jesus disse essas palavras, as coisas foram escritas em grego. Então, mas esse evangelho está sendo traduzido para todas as nações deste mundo, está sendo pregado. E para ser pregado por todas as nações, a Bíblia precisa ser o quê? Traduzida. Então, vocês sabem para quantos idiomas diferentes já foram traduzidos? Para mais de 3.600 idiomas diferentes. Existem tantos dialetos e idiomas diferentes neste mundo, mas tudo que já pode ser transcrito em letras, em algum alfabeto, já foi traduzido. Nós estamos vivendo em um mundo onde nós vivemos no extremo leste, e o evangelho já foi pregado por todo mundo. Então, o evangelho que iniciou em Jerusalém já foi pregado por todo mundo. Então, foi espalhado para este mundo. Passou por diversos transportes, formas de comunicações ultra rápidas deste mundo e já espalharam pelo este mundo. Então todos os sinais que o Senhor ele já disse, realmente já se cumpriram nos nossos dias, não é? Tem algo que não se cumpriu até agora? Tudo já se cumpriu. E algo muito importante no meio disso é a restauração de Israel. Então o Senhor ele já disse para nós aprendermos sobre a parábola da figueira. Da parábola da figueira, a figueira que não tem frutos foi amaldiçoada pelo Senhor Jesus. Portland Russell, ele disse, por que eu não sou cristão? Ele disse que ele recebeu ensinamentos cristãos rígidos com a avó, mas ele disse, por que eu não sou cristão? Escreveu o livro dele. E um dos objetivos é que, o Senhor Jesus, ele amaldiçoou e matou a figueira. Ele disse que o Senhor Jesus era um homem mau. Então, já que foi para a figueira não tem, é a mesma coisa que mata. É a mesma coisa que chegar no pé de caqui, olhou, por que não tem caqui? Vão matar essa árvore. Ele pensou que o Senhor Jesus era assim. Então o Senhor Jesus ficou bravo porque não tinha fruta, é por isso que matou o figueiro. O que o Senhor está dizendo é a figueira, que só tem folhas, mas não tem frutos, que é Israel. O exemplo de Israel é a figueira. É por isso que em Jeremias também. Realmente Israel, quando não obedecia diante do Senhor Deus, eles eram como a figueira que davam frutos amargos quando desobedeciam ao Senhor Deus, que era impossível de comer. É por isso que uma figueira que tem muitas folhas, mas não tem frutos, é o povo de Israel. A figueira que tem o nome Israel, guardavam a lei, guardavam as palavras, guardavam as tradições, mas estavam longe do Senhor Deus, já não eram homens de Deus. E isso o Senhor Deus ele está dizendo que é Israel que está para ser amaldiçoado. Isso não é uma maldição eterna. Então até a figueira que parece que está morta no inverno, quando chega a primavera, ele nasce de novo, dá as folhas. As folhas podem chegar. Então, assim como ele começar a dar as folhas,
mostrar as suas folhas, crescer as folhas, precisam saber que já a vinda do Filho do Homem. Então, o povo de Israel, que é escolhido do Senhor Deus, então, há 580 anos antes de Cristo foram destruídos pela Babilônia, porque eles foram contra a lei do Senhor Deus, estavam cheios do pecado. O Senhor Deus levantou a Babilônia para destruir todo o templo construído por Salomão. É por isso que todos os pobres agricultores ficaram, mas o restante foram levados para a Babilônia. Mesmo depois retornando da Babilônia, Pérsia, Roma, Grécia, realmente vários países vieram e os dominaram como colônia. E 70 depois de Cristo, Roma tinha domínio sobre Israel. E eles pensavam que o Messias viria para resgatá-los. Então é por isso que eles foram e mataram o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus não veio para resgatá-los, porque falaram, ele vai nos salvar, mas não o salvou. Por isso que o crucificaram. É por isso que 70 depois de Cristo, nós podemos ver o grande general Tito. Ele veio com o grande exército, fez o cerco contra Jerusalém e matou mais de 1 milhão de judeus ali. E ele ateou fogo no templo. Tá? O segundo castelo de Zerubabel foi totalmente destruído. Durante 46 anos foi construído e destruído. Então matou mais de 1.100.000. E quase por volta de 1 milhão foi levado como escravo. E assim, quando foram construir o Coliseu, eles utilizaram muitos dos judeus e muitos morreram ali construindo. Isso aparece na história. E depois disso, nós podemos ver os judeus já não foram autorizados a viverem nas suas terras, é por isso que foram espalhados por todo o mundo. Durante 1900 anos, eles viveram por todo lugar, sem uma nação, sem casa. Por todo lugar que iam, eles morriam, eram perseguidos. Para esconderem essa identidade deles de serem judeus, se esconderam, viveram escondidos. Então já viveram 2.600 anos sem uma nação. Então quer dizer que já passaram 1.900 anos que eles perderam a sua nação. Quem o chamaria de nação? Não tem rei, não tem nação, não tem mais nada. Mas a história de Israel, o grande país, é somente o quê? Um conto de fadas, como se fosse mitologia, como se fosse há muito tempo atrás, as pessoas diziam. Porque Israel foi destruído. Mas em 1948, Israel perdeu a sua independência, ele surgiu novamente. Então, depois de 2.600 anos, restauraram a sua nação. Voltaram para sua terra depois de 2.000 anos. Israel, que viveu como escravos, realmente que eram realmente ignorados por outras nações. Como é que eles conseguiram pedir a independência? Como conseguiram restaurar-se desse jeito? Os judeus se reuniram em Tel Aviv. Então, eles construíram um museu. E é dali, daquele museu, eles declararam a independência de Israel. Então, muitos países, os árabes, por exemplo, começaram a dizer: nossa, como assim vocês conseguiram dizer que é um país? Vocês estão de brincadeira? Mas os Estados Unidos, Inglaterra, vários países poderosos vieram dizer: nós confirmamos, Israel é uma nação, nós reconhecemos. Mas os árabes falaram: nós, como assim? Nós não reconhecemos. É por isso que aconteceu uma guerra já logo no próximo dia. É por isso que os grandes exércitos árabes vieram atacar a Israel. Israel parecia que não tinha armas, não tinha soldados, mas eles venceram na primeira guerra árabe. Então, eles conseguiram vencer na segunda guerra. E na sexta guerra também, na terceira guerra árabe também, ele venceu novamente. O grande presidente Nasser fez a aliança árabe e se fez o cerco contra Israel para atacar, hein? Para realmente consumir aquela terra para a terra dos árabes. Então eu tenho até o pôster que eles fizeram naquele tempo. Eles desenharam um grande papel e disseram: ah, vai para o inferno, seus sionistas. Go to hell, Zionists. Mas Israel conseguiu vencer em 6 dias. Então 14 países realmente com
100 milhões que se juntaram ali. Mas Israel, realmente, somente com alguns milhões conseguiram venceram por completo contra os árabes. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessas? Então, em 1970 também, 74, realmente podemos dizer Israel que venceu contra a guerra árabe também. E naquele tempo quase aconteceu uma guerra com armas nucleares, mas Israel venceu novamente. Então, os árabes pensam que eles vão conseguir destruir por completo Israel em questões de tempos, porque Israel é pequeno. Mas Israel era como se fosse o tamanho, como se fosse Gangwon-do aqui da Coreia, bem pequeno. 250 mil judeus naquele tempo, a população tão pequeno, lutando contra os muçulmanos islâmicos, mas como é que eles conseguiram vencer? Como é que pode ser uma coisa dessas? Então não existe nada assim na história deste mundo. Então este mundo é o que o Senhor Deus ele há de julgar, que o Senhor Deus ele restaura, que o Senhor Deus também ele para mostrar o seu exemplo, ele espalhou-os para todo este mundo. Então nós podemos ver, assim como por romanos que eles morreram, nas cruzadas os judeus morreram, realmente quantos que morreram? Então na peste negra também eles morreram demais. E os europeus realmente tacavam a culpa nos judeus, dizendo, nossa, eles envenenaram a comida. E matavam os judeus. Mas esse judeu, realmente agora ele se arrependeu diante do Senhor. Então nós podemos ver Israel que venceu contra os árabes. Então nós podemos ver que Israel agora, eles cresceram bastante. Agora eles têm por volta de 800 mil. Mas os números de judeus que vivem nos Estados Unidos é 600 mil. E o restante está espalhado por todo o mundo. Mesmo que se reúnem por completo, eu acredito que não deve dar 2 milhões. 20 milhões, perdão. Eu acredito que devem dar o número da população da capital da Coreia do Sul. Mas, mesmo assim, eles dominam este mundo. Não é algo incrível? Então, Israel, por conta do pecado de terem rejeitado o Senhor, eles foram espalhados, foram destruídos, mas o Senhor Deus, para manifestar que ele não está morto, os restaurou. Israel foi espalhado por todo o mundo. E nessa terra que eles viviam se tornou assolada, deserta, e as pessoas do mundo olhavam e diziam: nossa, parece que o Deus de Israel morreu. Eles começaram a dizer: nossa, como vocês que são a nação de Deus estão desse jeito? Por que vocês estão passando por dificuldades? Na verdade, essa é uma terra tão boa que é para ter leite e mel, mas como é que vocês estão destruídos? E as pessoas questionavam. Mas Israel foi destruído por conta do seu pecado, mas o Senhor Deus, para manifestar que ele está vivo, ele restaura o povo de Israel. É por isso que nesse presente momento também o Senhor ele continuamente os restaura. E eles até agora não sabem disso. Então muitos judeus eles não creem no Senhor até agora. Então porque os 6 milhões de judeus que morreram naquele tempo, quando eles morriam, eles clamavam diante do Senhor, mas o Senhor não ouvia a oração deles, os deixou morrer. É por isso que os judeus começaram a pensar: nossa, Deus não existe. É por isso que muitos judeus hoje em dia eles são ateus. Em Tel Aviv, dizem que existe o maior número de homossexuais. Eles dizem: nossa, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada. Mas por que Deus ajuda uma nação como esta? Em Ezequiel capítulo 36 já disse que não é para aquela nação, mas é pelo nome de Deus. Que Deus está vivo. É a evidência disso. O Senhor Deus, ele restaura Israel.
E o Senhor Deus restaurando a Israel. As nações do mundo, eles estão indo contra Israel. Então, o Senhor Deus, ele destrói a Israel conforme a maldição que os deu. Mas se o Senhor Deus quer restaurar, nenhuma nação pode se opor a Israel. E é por isso que o Senhor também já disse que Israel jamais será destruída novamente. Então, uma nação que se opor a Israel é a mesma coisa de querer se opor contra o Senhor Deus. Então, porque se Israel for destruída, a Bíblia toda é uma mentira. Nós precisamos lembrar disso. Israel é a evidência de que Deus está vivo. E é por isso, até o fim deste mundo. Então, qual é o trabalho de Israel? Então, nós precisamos saber que o Senhor Deus está por trás de Israel. É por isso que nenhuma nação pode vencer contra Israel. Então, olhem para hoje em dia também. Hamas disse que vai destruir Israel em pouco tempo. Eles atacaram com diversos mísseis disparados, mas o que aconteceu? Muitos morreram em Gaza. Não somente o Hamas. Em Paleve, Irã, todas as nações que vão contra Israel, Síria, esquerda, direita, esses países continuamente estão em guerra atacando. Então Israel, na nossa época, isso é na nossa época, eles foram restaurados. Qual é o sinal? É que a vinda do Senhor está muito próxima. É o verdadeiro sinal dos céus. Em Isaías capítulo 28, ele já havia dito que o Senhor Deus, ele há de destruir este mundo até os confins da terra. E isso eu ouvi de Deus. O Senhor Deus, ele julgou este mundo com água, como no tempo do dilúvio. Agora ele há de destruir este mundo através do fogo. Isso é o fim. Como em 2 Pedro capítulo 3. Então, realmente já disse que todas as coisas vão ser o quê? Com o fogo, vão ser destruído, vai ser aniquilado. Todos os elementos se desfarão. As pessoas não vão poder viver mais neste mundo. Mas nós olhamos para o novo céu e a nova terra. Na vinda do Senhor virá o fim deste mundo. Mas Israel ser restaurado é para demonstrar que o fim deste mundo está muito perto. Então, o profeta Isaías, o profeta Ezequiel também já disse que o Senhor ele já determinou que este mundo haveria de ser destruído. Capítulo 10, versículo 22 também já disse que Israel, realmente mesmo que eles pareçam que tenham sido destruídos, mas o número restante deles fará retornar para Israel. E os 144 mil judeus por fim serão salvos. Mas então, o Senhor, através da sua justiça, ele virá para destruir este mundo. E em Ezequiel capítulo 22, o Senhor também já disse que através da sua justiça, quer dizer que ele vai acabar com este mundo, vai transformar ele em pó. O Senhor Deus que aguardou e aguardou com a sua misericórdia, agora virá com o seu grande juízo. Israel ser restaurado representa que este mundo está muito perto do seu juízo final. Israel, quando é destruído, o evangelho é pregado pelo mundo, e quando Israel é restaurado, o fim deste mundo está próximo. E isso está acontecendo realmente no nosso tempo. É por isso que em Mateus capítulo 24, o próprio Senhor Jesus já disse que quando verem que essas coisas acontecerem, realmente o Filho do Homem jaz às portas.
A figueira que está morta agora, ela começa a brotar as folhas. Então, vendo essas coisas, sabeis que o Filho do Homem jaz à porta. Sabeis que ele está próximo às portas. Quer dizer que a vinda do Senhor é o sinal mais exato, é a evidência de que Israel foi restaurado. Então, Israel pediu a sua independência, se restaurou, agora é um país poderosíssimo. Um país tão pequeno, lutando contra a Arábia tão gigantesca, conseguiu a vitória. E também se nós olharmos para o povo de Israel, o Senhor Deus ele está demonstrando de forma exata para nós. Então, quando o Senhor ele vier, quais são os sinais que acontecerá? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, o Senhor, quando ele vier dos céus com seus anjos, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos irão ser transformados nas nuvens, nos ares com o Senhor. Então, até que chegue esse tempo, realmente todos esses sinais vão acontecer. Então, nós estamos vivendo essa época. Então, tem pessoas que pensam, será que isso realmente vai acontecer? Então, mas um dia vai acontecer. Você vai ficar sempre, será? Então, olhe para a nossa época agora. Nós estamos vivendo num tempo onde toda a profecia da Bíblia é cumprida. Não existe nenhum problema se o Senhor ele vier hoje. Tudo já foi cumprido. E é por isso. O Senhor ele aguardou, teve paciência por um longo período de tempo para que muitos espíritos possam receber a salvação. E as pessoas que receberam a salvação para que possam viver pelo Senhor, pelo Evangelho. Quem está salvo precisa acordar agora. Tem pessoas que olham para este mundo e falam, eu vou viver com sucesso, em paz, como as pessoas do mundo, vou viver bem. É por isso que Deus nos deu a chance? Não. Deus nos deu a chance para que possamos estar perante o Senhor sem nenhuma vergonha, para que nós possamos ter a oportunidade de vivermos e obedecermos ao Senhor. Nós não estamos vivendo neste mundo para recebermos a perdição deste mundo. E é por isso. Em Filipenses capítulo 3, vamos procurar Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. E versículo 21, vamos ler todos juntos. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, quando o Senhor ele vier, então a nossa cidadania é nos céus. Quem recebeu a salvação não está neste mundo para viver nessa terra, mas nós temos a nossa cidadania nos céus. Então nós temos o que? Dupla nacionalidade. Nós nascemos neste mundo e vivemos neste mundo e temos a nacionalidade, por exemplo, coreana. Mas nós também, de igual maneira, temos o que? A cidadania dos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Nossa cidade é nos céus. Nós vivemos nesse tempo temporariamente e logo vai desaparecer. E quem nos salvou? Realmente é Cristo Jesus. Nós esperamos por esse Salvador, o Senhor Jesus. Vocês estão aguardando pelo Senhor Jesus ou não? Realmente estão esperando por Ele? Vocês querem que Ele retorne logo? Mas eu deixei meu kimchi feito ali. Eu fui e comprei um apartamento novo. Eu ganhei na loteria. Eu queria viver ali, eu queria ganhar um pouco. Pessoal, quando vocês forem diante do Senhor Deus, quão glorioso vai ser esse dia? Vocês já imaginaram? Mesmo que tenha tantas coisas boas neste mundo, é incomparável com as coisas dos céus. E nós, nesse dia, o Senhor, Deus, que tem o seu poder para sujeitar todas as coisas deste mundo, irá transformar nosso corpo tão baixo, tão fraco, como um corpo glorioso diante do Senhor Deus. Então, o nosso corpo é tão fraco, um pouquinho já adoece, um pouquinho já se cansa, um pouquinho quer pecar, mas vamos ser transformados em um corpo glorioso do Senhor. Assim como a lagarta que comia as folhas da árvore, depois se torna uma borboleta e sai voando. Pensem bem.
Então nós que temos um corpo glorioso diante do Senhor Deus. Então na vinda do Senhor. Vamos jogar 1 Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Capítulo 1. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler todos juntos. E esperar do céu... Perdão, vamos ler novamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, o Senhor, o seu Filho que foi ressuscitado dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, nós fazemos o quê? Esperar dos céus o seu Filho. Então, esperamos pelo Senhor. Por quê? Porque ele nos livra da ira futura. Então, o Senhor, ele há de julgar este mundo. O que é essa ira futura? É julgar os incrédulos que não crerem no Senhor até o fim. Então, nesse último tempo, haverá o grande caos, tribulação neste mundo. E o Senhor Jesus que nos livra dela. Então, nós podemos ver Enoque que foi transladado antes do dilúvio. Então, da mesma maneira, o último juízo deste mundo virá e nós seremos levados antes disso. Algumas pessoas realmente dizem, nossa, salvos irão entrar nos 7 anos de tribulação. Mas é tudo besteira. O Senhor, ele levou Enoque antes do dilúvio. Da mesma maneira, todos os santos irão ser lavados, irão ser levados pelo Senhor antes da vinda da ira do Senhor. E é por isso que nós também iremos ser arrebatados antes da tribulação. Nós cremos nisso. Então, este ano já está para acabar, não é? Nós não sabemos. O Senhor pode vir este ano. Se ele não vier este ano, é ano que vem. E mesmo que nós esperemos, não tem nada de errado. Todos os dias, só de aparecer uma nuvem estranha nos céus, fico a pensar se será o meu Senhor. Então, quando o Senhor já disse que haverá de retornar, e o Senhor, quando ele virá, quando o Senhor virá. Então, tem um cântico assim. E eu sempre fico imaginando, Senhor, quando o Senhor virá? Mas, ao mesmo lado, por outro lado, eu tenho pena no meu coração por aqueles que não receberam a salvação. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho esforçadamente, não temos mais chances. O tempo de nós temos para vivermos para o Senhor, para pregarmos o Evangelho, resta muito pouco. E é por isso que se olharmos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele já disse que quando o Senhor ele retornar, todos os santos estarão perante o Senhor. Aqueles que foram no Antigo Testamento, que foram antes de nós, até no Novo Testamento, todos aqueles que foram chamados para o Senhor, para o seu trabalho, todos aqueles que estão vivos nesse mundo também irão ser transformados, irão se encontrar com o Senhor. Todos os santos, com os exércitos celestiais, ali na frente, diante do Senhor. Imaginem uma cena dessas. Será incrível. É por isso que em Apocalipse capítulo 7 também, ele já disse que será um número gigantesco, todos trajados de branco, que é incontáveis, realmente estarão louvando diante do Senhor. Então os salvos do Senhor estarão ao redor do Senhor, todos adorando a Deus. Todos os santos que foram antes, nós iremos nos encontrar com eles. Do Antigo Testamento, as pessoas que nós vimos somente na Bíblia, iremos nos encontrar pessoalmente com eles. Apóstolo Paulo também, que pregando o Evangelho, ele morreu. Estevão também, que morreu apedrejado. Pedro também. Naquele tempo, nós não precisamos apresentar. Como Deus já sabe, o nosso entendimento será completo. Como em 1 Coríntios capítulo 13, nós iremos ser como o Senhor, perfeitos, tudo em entendimento também. Agora nós conhecemos coisas parcialmente, mas como o Senhor ele já o sabe, nós também saberemos. Assim como o Senhor ele foi transfigurado no Monte da Transfiguração, os discípulos olharam e já sabiam, nossa, ele é Moisés? Nossa, aquele é Elias que aparece na Bíblia? O Senhor Jesus precisou apresentá-los? Não precisou.
Pedro, ele conseguiu saber na hora, porque o nosso entendimento, o nosso conhecimento se torna como o do Senhor Deus. É por isso que todos os nossos amigos, familiares, pessoas santos que foram antes de nós iremos nos encontrar com todos eles. Como será incrível! E é por isso que quando nós nos encontramos com o Senhor, tem mais uma coisa que precisamos saber. Existe o galardão. Vamos procurar Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 27. Capítulo 16, versículo 27. A partir do versículo 27, vamos ler todos juntos. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, quando o Senhor ele vier com os seus anjos, ele dará a cada um segundo as suas obras. Nós todos recebemos a salvação de igual maneira, mas após sermos salvos, cada um de nós, como é que devemos viver? Conforme nós vivemos, o Senhor há de dar a sua graça, a sua glória. Então o Senhor ele já disse que logo ele virá, e ele há de dar cada um conforme o seu trabalho. Então o Senhor Deus ele possui a sua recompensa que está aguardando para dar para aqueles que trabalham. Diante do Senhor Deus, nós todos fomos salvos, de igual maneira somos filhos de Deus, mas o galardão, a glória que é eterna, é diferente para todos. E é por isso que em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 também, já diz que o Senhor ele há de permitir o elogio para cada um, chamá-lo de servo bom e fiel, não é? E para o outro vai ser chamado de servo mau e preguiçoso? Como é que devemos fazer? Precisamos receber o elogio, não é? Então nós que aguardamos o Senhor, será que vivemos aguardando por o Senhor? Ou será que estamos vivendo com as pessoas do mundo, reclamando, querendo buscar coisas deste mundo para vivermos bem neste mundo? A nossa última esperança está no Senhor. Como em Salmos 39, versículos 6, 7 em diante também. Davi, rei de Israel, ele já disse: cada um anda como se fosse a sombra, vive uma vida vã, buscando riquezas, bens deste mundo, mas não sabem para que ajuntam. Senhor, o que eu espero? A minha esperança está em Ti. Então, Davi, que era um grande rei, que conseguiu dominar as nações ao seu redor, fez a unificação de Israel, mas ele está dizendo: Senhor, a vida deste homem, neste mundo, é vã, porque logo iremos nos encontrar com o Senhor. As pessoas tentam segurar como se fosse o vento. Não sabe o que estão ajuntando, não sabe quem irá tomar. Senhor, o que eu espero? A minha esperança está no Senhor. Até o grande rei Davi, há 3.000 anos atrás, ele já dizia assim. E nós, como santos que recebemos a salvação de forma exata, a nossa esperança está no Senhor. Quando o Senhor vier, nós iremos ser transformados como o Senhor. Nós iremos participar da glória do Senhor. Nós precisamos viver esperando por esse dia do Senhor. Então não é buscando, não é esperando, não é perdendo nosso coração para as coisas vãs deste mundo. Como em 1 Pedro já diz que o fim deste mundo está próximo, nós precisamos estar aqui vigilantes e precisamos estar em oração. Acordem! Então, tem pessoas que não estão acordadas. E entre os salvos, tem pessoas como Efésios capítulo 5, está dizendo: ó vós que dormem dentre os mortos, levantai, que a luz do Senhor te iluminará. Então, da mesma maneira, uma pessoa que recebeu a salvação, mas está dormindo. Tem pessoas que estão sonhando neste mundo. Sonham em ser ricos, sonham em ser reis. Tem pessoas que nadam no meio dos sonhos, mas não deve ser assim. O Senhor já disse que o Senhor irá te iluminará. Então, mas tem pessoas que dormem. Não podem ser assim. Isso será uma grande vergonha diante do Senhor Deus. Em João capítulo 9, versículo 4 também. Então, no dia do Senhor, diz que a noite vem. Ainda é dia. É por isso que o Senhor disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem,
quando ninguém pode trabalhar. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Nós estamos na última chance do Senhor. Então será que nós já terminamos todo o nosso trabalho? Então será que nós iremos receber o elogio diante do Senhor Deus, a glória? Como em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9, ele já disse, eu vivendo ou morrendo, partindo ou ficando, eu me esforçarei, eu farei, viverei para o Senhor, porque nós estaremos ante o tribunal de Cristo, cada um irá receber conforme a sua obra. Então, enquanto nós vivemos, é para agradarmos ao Senhor, se é para morrermos, é para agradarmos ao Senhor. Por que é que nós nos dedicamos para isso? Porque nós estaremos ante o tribunal de Cristo. Antes de nós recebermos a salvação, toda aquela vida já passou. Agora, após a salvação, a minha vida, como é que eu vivo? Como é que eu fiz diante do Senhor? Vai ser calculado? Isso nós chamamos de galardão. Galardão é algo eterno. Se hoje mesmo o Senhor ele vier, se eu for para diante do Senhor, será que eu vou ter o que? Arrependimentos? Ah, Senhor, eu deveria ter vivido um pouquinho melhor pelo Senhor, eu deveria ter me esforçado um pouco mais, mas eu vivi pelas coisas deste mundo, busquei as concupiscências, os desejos da carne, eu vivi sendo uma pessoa oportunista. Você vai se arrepender muito. Ainda temos chance, a chance restante para nossas vidas. E é por isso que nós, para o Senhor, devemos nos esforçar. Na vinda do Senhor, nós que recebemos a salvação, cada um de nós. Se nós pensamos que o Senhor há de retribuir, e é por isso, se olharmos em 1 Coríntios capítulo 9 também, então ele já disse que realmente todos eles podem partir, mas precisam saber que o galardão do Senhor está ali. É por isso que nós nos esforçamos para isso, corremos. Se nós olharmos nas Olimpíadas, cada um que é representante da sua nação, os atletas, eles vão para Olimpíadas para correrem, para fazerem um grande trabalho, ganham medalha de ouro, de prata, de bronze. Cada um é diferente. Então, todos eles são o quê? Atletas olímpicos, mas na hora de retornar, eles voltam como o quê? Como medalhistas, ou de ouro, ou de prata, ou de bronze. Eles recebem realmente todo o elogio, recebem todos os aplausos do povo, ou tem pessoas que retornam de noite, porque não tem ninguém para recebê-los, porque não ganhou nada, em vergonha. Então nós somos pessoas que recebemos a salvação, nós recebemos a chance para vivermos para o Senhor. Isso é brincadeira? Isso é uma história inventada? Será que não podemos viver diante do Senhor Deus de uma forma realmente gloriosa, de forma incrível? Mas até agora, vivendo uma vida, realmente, vocês podem garantir diante do Senhor Deus que viveram uma vida sem vergonhas? Nós precisamos conseguir. E é por isso que o Senhor ele já disse para nós nos esforçarmos para ganharmos esse galadão diante do Senhor. Então o Senhor, ele quer nos permitir esse galadão, essa coroa da justiça. Como na palavra de Filipenses também o Senhor ele já nos disse. Para nós recebermos essa recompensa, nós esquecemos as coisas que estão atrás. E é por isso que para nós buscarmos essas recompensas que estão à nossa frente, nós corremos. Nós somos atletas que estão correndo para chegarem na linha de chegada. E é por isso que nós todos estamos correndo para isso. Lucas capítulo 15. Vamos procurar mais um pouco da palavra da Bíblia. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, perdão. Versículo 35. Capítulo 12, Lucas capítulo 12, versículo 35. Vamos ler todos juntos. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. O Senhor Jesus disse, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Então, a candeia da Bíblia, da palavra precisa estar acesa, você precisa estar acordado, sem dormir. Na hora de dormir, nós dormimos, mas o coração precisa estar o quê? Sempre acordado. Então, a candeia do coração precisa estar ligada, acesa. Precisamos estar esperando o Senhor. Assim como o servo que está acordado esperando pelo dono, ele é bem-aventurado. Então é por isso que nós realmente estamos perto da vinda do Senhor. Precisamos estar acordados, vigilantes. Então nós todos, agora que vivemos uma vida onde esperamos pelo Senhor,
Claro que precisamos estar acordados. Como em Romanos capítulo 14, versículo 17, capítulo 14, versículo 7, 8. Não existe ninguém que viva por si ou morra por si. Nós vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. É por isso que viver ou morrer, nós somos do Senhor. Nós já não somos mais nossos. Nós fomos comprados pelo Senhor, com preço. Agora já não sou mais meu. Eu agora sou do Senhor. É por isso que comer ou beber, o que quer que façais, façais para a glória do Senhor. Então nós não temos mais a autoridade para vivermos por nós, para morrermos por nós mesmos. Nós vivemos para o Senhor. Viver ou morrer, sou de Cristo. Não é mesmo? Na hora de cantar, cantam muito bem. Mas na realidade, vivem assim? Se nós vivemos conforme a vontade do Senhor Deus, enquanto vivemos neste mundo, o Senhor Deus ele há de ajudar, ele se alegra disso. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, se não crê nisso, se ele vive somente para si mesmo, isso é algo realmente coitado, miserável. Isso é uma maldição você viver por si mesmo. Não vivam assim, entenderam? Vamos viver uma vida incrível, uma vida de elogios diante do Senhor. É por isso que em 1 Pedro capítulo 1, versículo 39, também ele já disse que é por isso que nós precisamos estar acordados diante do Senhor Deus e na manifestação de Cristo, nós precisamos esperar por toda essa graça do Senhor. Então existe a graça que o Senhor Deus ele irá nos permitir na sua vinda. Isso será a graça do Senhor. É por isso que nós, quanto queremos viver diante do Senhor? Somos muito poucos. Mas a graça que o Senhor Deus quer nos permitir é imensa. Então é por isso que nós todos vivemos na glória diante do Senhor Deus. Nós, para recebermos a glória, precisamos receber o sofrimento com Cristo. E é por isso que nós todos precisamos esperar por quê? Para a glória que está vindo, que é incomparável. Então nós temos o sofrimento, nós temos a dor nas nossas vidas, mas nós estamos muito agradecidos por vivermos para o Senhor. Então o sofrimento que nós recebemos é pouco. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o sofrimento que nós temos é momentâneo. É momentâneo, é temporário, é pequeno. Então, mas nós que vivemos para a glória eterna diante do Senhor Deus, então é por isso que é incomparável. Nós vivemos diante do Senhor Deus e o Senhor Deus ele nos vai permitir uma glória eterna. Vivemos tão pouco, mas é uma glória imensa para nós. É por isso que na vida do Senhor nós precisamos aguardar, esperar, ansiar por isto. Então nós cremos que o Senhor ele nos salvou, mas nós não conseguimos crer nessa glória do Senhor. Se nós vivemos para o Senhor enquanto vivemos neste mundo, o Senhor ele há de nos ajudar. Ele irá nos permitir a glória eterna. Mas por que vocês não creem nisso? O Senhor ele morreu na cruz, derramou o seu sangue. Ele acabou com nossos pecados para a eternidade. Agora vocês creem nisso? É incrível. Mas na nossa vivência, o Senhor está conosco, mas por que não creem nisso? Precisam crer. Então, não se preocupem com o que comer, beber, o que vestir. Tudo isso são as coisas dos gentios, dos incrédulos que o fazem. Então, mas é necessário que nós tenhamos todas essas coisas diante do Senhor e nós possamos nos satisfazer. Até para ficarmos quietos só com a boca aberta esperando as coisas dos céus caírem? Não, não é. Nós precisamos buscar primeiro o seu reino e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando obedecemos ao Senhor, quando vivemos conforme a vontade do Senhor, o que é necessário para a nossa carne, o Senhor Deus, Ele vai se responsabilizar. Deixemos a mão do Senhor, como é bom. E assim o Senhor ele irá nos ajudar. E assim o Senhor irá permitir para que possamos viver para a glória do Senhor. Ainda nós não sabemos quanto tempo restante nós temos, mas é muito curto. É por isso que nós temos a chance de vivermos diante do Senhor. Então o tempo para pregarmos o Evangelho é curto também. Então nós precisamos fazer o nosso máximo para vivermos diante do Senhor Deus. E é por isso que nós precisamos nos esforçar para vivermos diante do Senhor, para pregarmos o Evangelho. Então agora nós temos nosso retiro de inverno.
Nós também temos nosso seminário bíblico, que acontecerá em janeiro. Que vocês todos possam orar bastante para que muitos espíritos possam receber a salvação. Precisam orar bastante. Sem a ajuda de Deus, nada podemos fazer. É por isso que precisamos orar. Isso é o privilégio que Deus nos deu. Uma pessoa que não ora está desistindo do privilégio de Deus. E é por isso que vamos orar todos juntos esforçadamente, para que assim pensamos como queremos viver diante do Senhor. Como é que eu vou agradar a Deus? Sempre com esse coração, nós precisamos viver diante do Senhor Deus, aguardando por sua vinda. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama. Nesse último tempo, nós fomos remidos pelo seu sangue precioso, fomos salvos pelo Senhor. Nosso corpo, nosso espírito, tudo é do Senhor. Que agora nós não vivamos o restante das nossas vidas por nós mesmos, vivamos pelo Senhor. Viver ou morrer seja para o Senhor. Tudo seja para a glória de Deus, que o Senhor Deus possa nos ajudar. E o Senhor que está logo para retornar, no meio da sua glória, que nós possamos estar diante do Senhor Deus sem nenhuma vergonha. Que assim o Senhor Deus possa nos conduzir conforme a sua palavra. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.